A maconha, em geral, é a substância ilícita mais utilizada em todo o mundo, independente da faixa etária e independente da população estudada. Entre as gestantes não é diferente. A maconha é a substância ilícita mais consumida também nessa população. Porém, já se sabe que o número de mulheres que usam maconha durante a gestação é um número subestimado, porque, em geral, as mulheres não contam que estão utilizando essa substância por medo de represálias. Ainda que saibam que esse consumo possa causar consequências tanto para ela mesma quanto para o feto, elas omitem esta informação por conta dos medos de sofrer algum tipo de punição e ter o seu relacionamento com o seu filho prejudicado por conta desse relato. Então, o que as pesquisas fazem é realizar exames com essas mães, exames toxicológicos, para identificar o consumo. Aqui no Brasil, foi realizado um estudo em uma maternidade pública em São Paulo com 1.000 adolescentes gestantes. E se verificou entre essas participantes que 4% delas faziam uso de maconha e que 1,7% de cocaína e 0,3% de maconha concomitantemente com cocaína durante o terceiro trimestre de gravidez. Nesse estudo, a metodologia utilizada foi a análise de fio de cabelo, porque nenhuma das pacientes reportaram o consumo dessas substâncias durante a anamnese e entrevista com o profissional da saúde. Vale ressaltar que qualquer postura punitiva do profissional da saúde é um desserviço à população, que essas mulheres precisam sim ser recebidas com muito acolhimento para que algo possa ser feito a respeito desse consumo de substâncias e que tanto a mãe quanto o feto sejam protegidos nesse período e também no futuro. Os efeitos do uso dessa substância na gestante são os mesmos efeitos de quando ela não está gestante, ou seja, aqueles efeitos físicos que a gente conhece, como olhos avermelhados, boca seca, taquicardia, aumento da pressão arterial, entre outros. E também aqueles efeitos psíquicos, como uma sensação de bem-estar, calma, relaxamento, hilariedade, angústia, medo de perder o controle mental, um prejuízo na memória, na atenção, na aprendizagem e podem ocorrer, sim, em alguns casos, delírios, alucinações e também uma intensificação das experiências sensoriais e uma alteração na percepção, além de uma leve euforia. Esses seriam os efeitos de uso agudo. As mulheres que param de usar a maconha durante a gestação estão também sujeitas a sofrerem os efeitos da síndrome de abstinência de maconha, que em geral começa 24 horas após o último consumo e atinge um pico depois de 2 ou 3 dias. Os sintomas, em geral, são fraqueza, uma hipersonia, um retardo psicomotor, ansiedade, inquietação, depressão e também a insônia. O uso agudo da maconha pela mulher que está grávida pode gerar uma descarga simpática, que vai envolver taquicardia, congestão conjuntiva e ansiedade, e que pode potencializar a ação de anestésicos no sistema cardiovascular e a ação depressora sobre o sistema nervoso central. Em relação ao tratamento, esse é principalmente psicossocial, porque até hoje não existe um tratamento farmacológico exclusivo para intoxicação aguda da maconha. Pesquisadores da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Canadá elaboraram um guia de recomendações baseados em evidências para o manejo clínico do consumo de maconha na gestação. A ideia foi aumentar o conhecimento dos profissionais da saúde sobre a temática do uso de substâncias entre gestantes e também melhorar o acesso dessas mulheres aos serviços de saúde, além de reduzir, claro, os custos para esses serviços e também as morbidades e mortalidades, tanto das mães quanto dos neonatos. O que esses autores recomendam é que todas as gestantes e também mulheres em idade fértil devem ser rastreadas em relação ao consumo de substâncias, tanto das lícitas quanto das ilícitas. E aí, quando for necessário, realizar um teste para identificação de consumo de drogas, como o teste de urina, que é o mais indicado e o mais comum aqui no Brasil, e sempre, claro, através de um consentimento informado, que deve ser realizado antes da gente solicitar a realização do teste.
Colocam também que todos os profissionais da saúde devem ter uma abordagem flexível no cuidado dessas mulheres e que, caso elas possuam um problema relativo ao consumo da substância, como a dependência química, deve sempre ser encorajado que se use os recursos comunitários disponíveis. Também é importante que os profissionais da saúde conheçam as políticas públicas e também as exigências legais para o manejo de casos de mulheres que utilizam substâncias psicoativas durante a gestação. Em relação à psicoeducação, essas mulheres devem ser aconselhadas sobre os riscos dos usos no pré-natal e também durante a gestação e no pós-parto. Claro que não apenas as mulheres, mas todas as pessoas que convivem com essas mulheres, como os pais desses bebês e outras pessoas que sejam do convívio mais próximo dessa pessoa. Também é importante que ocorra um planejamento do uso dos analgésicos no pré-natal para o parto e também para o pós-parto, porque pode ser oferecido para todas as mulheres em qualquer consulta com um profissional da saúde adequado. E também é importante que a gente converse com essas pessoas sobre os riscos e benefícios do aleitamento materno, que deve ser avaliado em cada caso. De forma geral, em relação ao uso de maconha, o aleitamento materno deve ser preservado. O contato pele a pele é importante, independente da forma de amamentação, e precisa ser sempre ativamente encorajado com a mãe, mesmo se ela esteja fazendo uso de substâncias. Claro, se ela estiver em condições de responder às necessidades aí desse bebê. Se você se interessa por essa área da dependência química, a Vida Mental agora está com um curso de especialização em dependência química em parceria com a Universidade Paulista Unip. É um curso semipresencial que foi feito com muito carinho por nossa equipe e eu vou deixar aqui o link para que vocês conheçam o nosso programa e também para que tirem qualquer dúvida sobre dependência química ou sobre a nossa pós. Um abraço, até a próxima!